virasse um oceano, nós estamos nos afogando. Sabe, a glória de Deus, ela é tão visível, ela é tão palpável nesse lugar, nessa noite. Nós como igreja, nós precisamos aprender a chegar na igreja e identificar o ambiente que o Espírito Santo quer fazer, o ambiente que o Espírito Santo quer mover em nossas vidas, mover em nossos corações. Nós como igreja precisamos aprender a nos mover naquilo que o Espírito Santo quer nos levar, quer fazer, quer realizar. Sabe, eu sinto que existe uma liberdade aqui nesse lugar. Eu sinto que existe uma liberdade aqui nesse lugar. Eu sinto que há uma liberdade no Espírito nesse lugar. Eu creio que se você fechar os seus olhos e se você permitir que o seu coração seja ministrado nesse momento, eu sei, eu tenho certeza que você, pela fé, você poderá sentir que o Espírito Santo está fazendo algo nessa noite. Está tocando nas vidas, está tocando no seu coração, está de repente curando você, está de repente ministrando a sua alma, as suas emoções, a sua mente. Mas sabe, queridos, eu aprendi com Isaías capítulo 44 que o Senhor, Ele só derrama água sobre aquele que tem sede. Então apenas aqueles que têm sede recebem. Somente aqueles que têm sede recebem. Somente aqueles que desejam, que anseiam beber das águas, recebem das águas. E eu digo para vocês, as águas estão fluindo nesse lugar. E a pergunta é: quantos têm sede? Quantos têm sede? Quantos têm sede? Quantos desejam beber essa água? Quantos desejam mergulhar nessas águas? Quantos desejam fluir nessas águas? Quantos desejam receber essas águas, se descontrolar de si mesmo dentro dessas águas? Permitir que os níveis dessas águas, elas não fiquem apenas nos artelhos ou nos joelhos ou nos lombos, mas que essas águas elas subam a ponto de você se descontrolar de si mesmo, a ponto de você tirar o controle da sua própria vida e falar: Deus, me leva nas correntes dessas águas aonde o Senhor deseja ir. Porque há um rio, há um rio, há um rio, há um rio, há um rio que corre, há um rio que corre, há um rio que corre. E quando nós nos encontramos, a palavra do Senhor diz que todo aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então esses rios, eles fluem no meio da igreja, enquanto nos reunimos como igreja. Esses rios fluem quando nós estamos juntos ao encontro de águas nas quais nós jorramos. Esses rios que provêm do trono da glória de Deus, do Espírito Santo. Quantos podem dar um glória a Deus? Será que você está entendendo o que eu estou dizendo? Será que você pode compreender o que eu estou dizendo para você? As águas que fluem do trono de Deus sobre a vida da Nanúbia se encontram com as águas que fluem nos rios de Deus sobre a vida do Reinaldo. E quando nós nos encontramos, quando nós estamos juntos, a palavra diz: há um rio que corre do trono de Deus. Há um rio. Há um rio nesse lugar. Há um rio nesse lugar. Há um rio nesse lugar. Mas somente aqueles que creem recebem.
Somente aqueles que têm sede bebem. Há um rio nesse lugar. Há um rio nesse lugar. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andavam ou andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, diga assim, mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se vanglorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nela andássemos. Aleluia. Sabe, amados, em primeiro lugar, antes de tudo, nós estamos numa conferência chamada Graça. E essa conferência chamada Graça, antes de tudo, o que é graça? Se eu chegasse para você e perguntasse para você na rua, ou em qualquer outro lugar, ou mesmo na igreja, e perguntasse para você, o que é graça? Qual seria a sua resposta? O que é graça? Qual é o objetivo da graça? A graça é o poder de Deus que não merece. O poder de Deus atuando sobre as nossas vidas. Diga assim: a graça é o poder de Deus que atua sobre a minha vida. Quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Ele não apenas salvou você, Ele não apenas comprou a sua vida, Ele não apenas nos comprou para a sua glória, mas o Espírito Santo foi liberado através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, amém? Tendo o Espírito Santo sendo liberado sobre as nossas vidas como igreja, isso se move sobre nós, essa graça se move sobre nós, esse poder de Deus se move sobre nós, esse poder de Deus se move sobre você.
Eu quero que você compreenda e saia daqui entendendo o que é de fato a graça de Deus. E eu quero que você compreenda isso de tal maneira. Se uma pessoa da qual você fez mal, da qual você errou com essa pessoa, da qual você, sei lá, magoou essa pessoa, chegasse e entregasse algo para você, desse algo para você. Se você pecou contra essa pessoa, se você errou com essa pessoa, você acha que você merece receber algo dessa pessoa? Sim ou não? Sim ou não? Por que não? Você não vai esperar algo de alguém da qual você fez mal, certo ou errado? Sim ou não? Eu quero fazer uma ilustração aqui. E para isso eu vou precisar de 3 pessoas. Luiz, Gabriel e Diego, vem cá. Eu pensei que o Luiz estava lá atrás. Eu acho que eu já fiz isso aqui uma vez, mas eu quero fazer isso de novo. Já fiz isso uma vez, mas acho que eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas isso daqui ilustra exatamente o que é a graça de Deus. Eu quero supor que o Diego é um rei. Tem uma coroa de rei? Olha, ficou bonitinho. Eu quero que vocês vejam e contemplam o grande rei Diego. Esse é o Diego, o rei Diego. Certo ou errado? Amém? A gente está fazendo uma ilustração. E o Diego, sendo o rei, Gabriel e Luiz, fica ali, ó. Ali, ó, por enquanto. Só pra a gente poder fazer um teatro bem feito. Ô filho, manda esse cá do outro lado por causa da câmera aqui. Ah, sim, perfeito, tá bom, por favor. Ah, mas aí ia ficar legal também eles entrassem sem ver, entendeu? Ah, então me perdoe, então volta pra lá vocês dois. Pode falar pra parar da palpite que tá ministrando é o seu. Vocês estão me ouvindo bem? Então vamos lá. Então esse é o rei Diego. Contemplem o rei Diego. Não é mais o Diego que vocês conhecem, é o rei Diego. E o rei Diego, gente, ele tem alguns súditos. E num determinado momento, o Luiz, que era um dos súditos, veio até o rei. Por favor, vem aqui até o rei, por favor, Luiz. Veio até o rei e falou assim: rei, me empresta um trocadinho. Me vê mais ou menos aí Vê mais ou menos aí pra mim, mais ou menos uns 2 milhões de reais. Que depois eu te devolvo. Vê pra mim uns 2 milhões de reais que depois eu te devolvo, rei. Tá bom? Aí o rei falou assim: não, tudo bem, eu vou te emprestar esse dinheiro. E então esse dinheiro foi emprestado pro Luiz. Pode ser, vai lá. E o Luiz foi lá, feliz da vida, embora pra casa. Só que o Luiz, gente, o que acontece? O Luiz não era um cara que tinha muita cabeça para usar o dinheiro. Vem aqui, Luiz. O Luiz, ele não tinha muita cabeça, entendeu? Para usar o dinheiro.
Ele não tinha consciência, ele não era um bom administrador. E o que acontece com o Luiz? O Luiz gastou os 2 milhões de reais com várias coisas. Isso porque ele tinha esposa, tinha filho, foi para Disneylândia, foi para Miami, foi para um resort, foi para vários lugares. Num determinado momento qualquer, o Gabriel de repente apareceu, falou com o Luiz, falou assim: Luiz, eu sei que você está endinheirado aí, empresta uns 100 reais para mim, por favor. E o Luiz emprestou 100 reais. O Luiz, que recebeu 2 milhões, diga comigo, 2 milhões do rei, emprestou 100 reais, ou falei, não, 200, vamos colocar 200 para ficar um pouquinho melhor. 200 reais para o Gabriel, certo? O que é 200 reais perto de 2 milhões, né? E o Luiz emprestou. E o Gabriel foi embora, falou: obrigado, vou embora, tal, tchau. E o Luiz, só que o Luiz, ele gastou tudo que ele tinha. Ele já não tinha mais nada. E pior do que ter gasto os 2 milhões de reais, ele ainda começou a entrar em dívida. Ele começou a entrar em dívida, não tinha condições de pagar mais nada. E ele ficou: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para pagar o rei? Como é que eu vou devolver o dinheiro para o rei? Bom, por enquanto, ele nem está sabendo, né, de nada, nem veio me pedir nada, nem veio resgatar o dinheiro dele comigo, então tá tudo certo, né? Tá lá, tá de boa. Volta lá, Luiz, para sua casa. E o Luiz, passaram-se 2, 3, 4, talvez 5 anos, até que o rei falou assim: cara, eu tô precisando de uma grana aí. Eu lembro que eu emprestei um dinheiro para um monte de gente, e eu vou chamar esse povo para vir atrás de mim, né? Porque na verdade eu não vou receber somente os 2 milhões, mas se já passaram-se 5 anos, vamos colocar uns juros aí de 100% ao ano, dá quanto? Vamos colocar 2, 4, vamos colocar 2, 4, 6, 8, 10. Então agora ele está devendo 10 milhões pro rei. Porque o rei, ele anota tudo no caderninho dele. E o rei falou assim para um dos súditos: quem que pode ser um outro súdito aí? Vamos ver. Vem aqui, Reinaldo. Reginaldo, por favor. Eis que Deus muda o seu nome. Tô brincando. Então o rei chamou o súdito dele, Reginaldo. Falou assim: Reginaldo, vem cá. Faz um favor para mim. Tem um caderninho aqui meu. E eu tenho algumas pessoas aqui que estão me devendo. E o primeiro da lista é um cara chamado Luiz. Como já faz 5 anos, eu somei os juros dele. Deram mais ou menos 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Então eu estou precisando de uma grana. Vai lá até o Luiz, fala para o Luiz vir aqui até a minha presença, por favor, que eu preciso conversar com ele. E o Reginaldo foi lá. Falou: Luiz. Gente, pensa comigo, isso é pior do que a Pascoaloto chamando, né? Porque na verdade é serviço na porta. E foi buscar o Luiz lá, hein? Então o que acontece? O Luiz chegou até a presença do rei, já com medo, tremendo de medo. Tremendo de medo. O rei então olha para ele e fala assim: escuta, eu te emprestei 2 milhões. 2 milhões. Só que é o seguinte, já se passaram-se 5 anos. Então, como meus juros é de 100%, então já você está me devendo em torno de 10 milhões. Então eu quero esse dinheiro. Cadê esse dinheiro? Aí ele começou: rei, pelo amor de Deus, eu não tenho, rei. Eu não tenho condições, me ajuda. Ai, Jesus.
me ajuda, por favor, eu não tenho condições, eu não tenho mais esse dinheiro. Aí o rei falou assim para ele: então faz o seguinte, pega a sua família, sua esposa e seus filhos, e vocês vão ser meus escravos a partir de hoje. E então o Luiz falou assim: amado, nada, não foi nada combinado. Então o rei falou assim: então vocês vão ser, a partir de agora vocês vão ser meus escravos então. Porque já que você não tem o dinheiro que você gastou com outras coisas, então você vai ser meu escravo agora. A partir de agora, a partir de hoje, você será o meu escravo. E o Luiz falou assim: rei, pelo amor de Deus, não, por favor, não faz isso, que não sei o que. Ele falou assim: ou é isso ou é o calabouço. Ou é isso ou você vai ser preso. Aí ele começou: não, rei, por favor, em nome de Jesus, por favor, por favor, por favor. E se ajoelhou diante do rei, e beijou a mão do rei, e beijou a bota do rei. Até que o rei olhou para ele com misericórdia, com compaixão, numa dívida que ele não tinha como pagar. E o rei olhou para ele e falou assim: tudo bem, vá em paz, que você está livre da sua dívida. Você não precisará mais ser meu escravo. Você está totalmente livre dessa dívida. Amém? Vocês já viram esse teatro aqui? Alguém já viu? Olha lá, tem o pessoal mais antigo aí, já viu já. Só que continua, não para por aí. O Luiz estava feliz da vida. Como que seria alguém feliz da vida de ter sido livre de uma dívida de 10 milhões de reais? Fala pra mim, mostra pra mim, Luiz. Como que é uma pessoa feliz da vida assim? Não, amado, mas tem que mostrar como é que você foi embora. Vem aqui, Luiz. E num determinado momento, o Luiz estava andando e ele cruzou com o Gabriel, que estava devendo quanto? 200 reais. E o Gabriel estava devendo 200 reais. Opa, devendo 200 reais. E ele falou assim: opa, te conheço, Gabriel. Lembra daqueles duzentão que eu te emprestei? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Aí o Gabriel falou assim: não, pelo amor de Deus, eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho essa condição, eu não tenho dinheiro, que não sei o quê. E ele começou a falar: não, eu quero esse dinheiro, me paga, me dá esse dinheiro. Me paga. Nem que você tenha que vender a roupa do seu corpo, mas você vai pagar. Não, pelo amor de Deus, que não sei o quê. Eu falei assim: então você não vai pagar? Ô gente, vocês estão indo embora assim, desse jeito. Vocês estão... Daqui a pouco vocês estão lá na esquina. E ele falou assim: pelo amor de Deus, rei, não, pelo amor de Deus. Cara, né, não é o rei, pelo amor de Deus, esqueci. Não, Luiz, pelo amor de Deus, e tal. Ele falou assim: não, então espera aqui. Aí ele, de repente: Ronaldo, vem cá, você que é o guarda, vem aqui. Esse cara também pode prender ele. Só que, pera um pouco. Só que é o seguinte: o Reginaldo olhou direito assim pro Gabriel, no determinado... olhou pro Luiz e falou assim: Luiz, eu te conheço de algum lugar. Não era você que tava... Não era você que estava devendo? Aí o Luiz foi embora, envergonhado, como se não tivesse feito nada. E ele olhou assim pro Gabriel. O Reginaldo falou assim pro Gabriel, falou assim: Gabriel, eu conheço esse cara. Esse cara estava devendo um rei. Fica tranquilo, fica aí. Eu vou resolver o negócio com o rei. Depois a gente conversa. E então o Reginaldo voltou, foi falar com o rei. Presta atenção, gente, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar, tá? Então ele chega no rei e fala assim: rei, você sabe aquele cara que estava devendo para você 2 milhões de reais, que na verdade se tornou 10 milhões de reais? Então, ele encontrou um outro cara que estava devendo 200. Sabe o que ele fez? Ele cobrou o cara. Ele quis cobrar o cara.
Aí o rei falou assim: ah, é? Chama esse sem vergonha aqui, que eu quero conversar com ele. Vai lá e pega ele à força. E quando então ele chegou diante do rei e falou assim: você, servo mau, você foi perdoado de 10 milhões e não perdoou 200 reais? Então até você me pagar a dívida você vai ficar preso e entregue aos verdugos. Pode levar. Amém, gente? Depois que Jesus contou essa parábola, ele falou assim: assim é o reino dos céus. Da mesma maneira como você perdoa, você será perdoado. Isso não está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, viu, amados? É Jesus que está falando, não é profeta, não é coisa antiga, não. É Jesus que está falando. Da mesma maneira que você recebeu, você também tem que dar. Obrigado, gente, pela ilustração. Agora você me fala assim: o que tudo isso tem a ver com a graça? Eu quero dizer para você, amado, que o nosso Deus, Ele olhou para nós, o mundo, e Ele olhou para nós com compaixão, porque você e eu não tínhamos condições de pagar pelos nossos próprios pecados. Você não tinha condições de pagar pelos seus pecados. Você não tinha condições de fazer nada que pudesse aliviar os seus pecados. E a palavra de Deus fala que a única forma de o pecado ser pago na sua vida é através da... Alguém sabe? O salário do pecado é a morte. Você tinha uma dívida impagável com Deus. Você não tem condições de pagar essa dívida de pecado para com Deus. Só que Deus, na sua imensa sabedoria e misericórdia, Ele enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele nos absolveu através da sua pessoa. Ele nos absolveu de todo tipo de pecado que nós pudéssemos ter. Quantos estão entendendo o que estou dizendo? Todos os tipos de pecado, a palavra do Senhor diz que Ele levou sobre si todos os seus pecados, todo o castigo que poderia trazer ou ser sobre a sua vida, estava sobre Cristo. E então, através de Cristo, todas as suas dívidas foram pagas. Glória a Deus. Todas as suas dívidas. Você tem uma dívida muito maior do que 10 milhões. Você tem uma dívida muito maior do que mais que 50 milhões, 100 milhões. Essa dívida que você tem, que é o pecado na sua vida, foi paga através do sangue de Jesus Cristo. Isso é graça para a sua vida. A graça de Deus, ela opera na nossa vida através da vida de Cristo, porque Ele pagou. Amém ou não amém? É algo que nós não merecíamos. É algo que nós não tínhamos como pagar. É algo que você não merece. Não tem como você merecer. Não tinha o que você fazer para merecer. Ele simplesmente entregou sem que você merecesse. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é graça. Só que a graça de Deus não para por aí, amados. A graça de Deus, como nós dissemos, ela é o poder de Deus operando na nossa vida. A graça de Deus que opera na minha vida e na sua vida é a graça, a mesma graça que operando em nós está sobre nós o Espírito Santo. Glória a Deus.
Então nós não apenas recebemos uma graça, não apenas fomos salvos pelo sangue de Cristo, mas o Espírito Santo, ele veio sobre as nossas vidas, superabundando a graça de Deus. Por quê? Porque através do Espírito Santo, Ele nos tornou não apenas pessoas que não tinham dívidas, mas Ele nos tornou filhos e filhas de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não apenas pessoas que não têm mais dívidas, mas Ele colocou sobre nós o Espírito Santo, que é o Espírito de adoção, a qual nós temos condições de ouvir o Espírito dizer e clamar: Abba, Pai. Ele nos adotou como filhos. Então nós não apenas fomos livres de uma dívida, mas ainda por cima o Espírito Santo foi liberado sobre as nossas vidas, para que então, em graça, nós tivéssemos a adoção de filhos e filhas de Deus. Será que você está entendendo o que estou dizendo? Não apenas, amados, nós fomos livres da dívida. É como se aquele rei não apenas perdoasse o Luiz, mas além de perdoar o Luiz, ele transformou o Luiz em filho. E eu pergunto para você, ele merecia? Mas a graça de Deus foi liberada. É a mesma coisa que acontece comigo e com você. A graça de Deus foi liberada sobre a nossa vida, mesmo nós não merecendo. Mas eu quero dizer algo para você ainda mais profundo. Ele não somente nos liberou das nossas dívidas, Ele não somente nos fez filhos, mas em João capítulo 14, a palavra do Senhor diz para mim e para você, que todo aquele que nele crê, fará as mesmas obras que ele faz, e ainda obras maiores fará. Então, através do Espírito Santo, nós temos liberado sobre nós a escrita de dívida, já não existe sobre as nossas vidas, mas muito mais do que isso, a graça foi liberada sobre as nossas vidas, para nos transformarmos em filhos, e não apenas sermos transformados em filhos, mas também realizarmos as mesmas obras que Jesus Cristo realizou sobre a terra. Aí entra um versículo que Paulo fala: porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou. Superabundou. Sabe por que superabundou a graça? Porque Ele liberou a gente de uma dívida enorme. Porque Ele liberou sobre nós o Espírito Santo, que nos torna filhos de Deus. Mas além de sermos filhos de Deus, ainda Ele colocou sobre nós algo, que é o quê? Nós temos o mesmo poder de fazermos as mesmas obras de Cristo Jesus e liberarmos isso sobre o mundo. Isso é graça. Essa é a graça de Deus. E eu quero ainda ir mais profundo, porque tem muito mais. A palavra de Deus fala que a graça de Deus é o que nos dá poder de sermos santificados. Então eu digo para você, queridos, uma vez que você entende que você tinha uma dívida e foi liberado dessa dívida de pecado através de Jesus Cristo, uma vez que você entende que a graça de Deus opera em você como filho de Deus, uma vez que você entende que as mesmas obras que Jesus realizou é as mesmas que você precisa realizar, você também entende que o relacionamento com o Espírito Santo é algo necessário, porque quem modifica as nossas vidas, quem nos transforma diariamente e quem nos santifica é o próprio Espírito Santo. Então uma pessoa que entende a graça de Deus, ela vive pela graça, nas ações de graça, vivendo em santificação diária. Porque se nós formos liberados por Cristo,
entendendo que nós temos que ser como Ele foi, porque se Ele é filho e nos tornou filho, então nós precisamos andar como Ele, e a única maneira de fazer isso é tendo relacionamento com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos santifica através da oração, através da palavra e através de um relacionamento com Ele. Quantos estão entendendo o que é graça aqui? Meu Deus. Meu Deus. Só que eu quero dizer algo ainda mais profundo para você. O Senhor Jesus nos liberou de todo pecado, nos limpou de todo pecado, limpou a nossa dívida. O Senhor Jesus liberou sobre nós o espírito de adoção, da qual nós dizemos Abba Pai, então nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo está liberado para nós, para que nós realizemos as mesmas obras que Cristo realizou sobre a terra. O Espírito Santo está liberado sobre nós, para que nós o santifiquemos em sua graça e em sua presença. Mas também o Espírito Santo está liberado sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que nós confiadamente possamos entrar diante do trono de Deus, experimentarmos da sua glória e termos então condições de falarmos face a face com Deus vivo. Meu Deus! Quantos estão entendendo o que é a graça, gente? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é essa graça que está sendo liberada sobre a minha vida e sobre a sua vida. É essa graça que está livre, que está se movendo sobre as nossas vidas de maneira real e verdadeira. Mas isso é para quem crê. Mas isso é para quem tem sede. Mas isso é para quem busca. É a graça de Deus que opera sobre a sua vida para te santificar. É a graça de Deus que opera na sua vida para te purificar. É a graça de Deus que opera na sua vida para liberar o poder de Deus, a palavra de aquele que crer em mim, do seu interior. Isso é graça. Quando Luiz voltou, e ele enxergou aquela pessoa que estava devendo para ele, e ele começou a... Pensa comigo. O Luiz, ele foi liberado. O Luiz, ele foi feito filho. Ele ainda teve condições ainda de ele viu alguém que estava devendo para ele. O que ele Queridos, se você recebeu uma graça tão grande, como você pode não perdoar? Se Deus, em sua infinita graça e misericórdia, resolveu perdoar todos os seus pecados, porque você não vai perdoar o pecado daquela pessoa que te magoou, te chateou? Deus, ele te liberou de algo muito grande. Como você pode não perdoar alguém por algo que muitas vezes é tão pequeno? A graça precisa ser abundante em nossas vidas, de tal maneira que ela também atue na vida das outras pessoas, das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que nos rodeiam. O Senhor Jesus,
Ele nos liberou, queridos, para que nós nos movamos debaixo dessa grande graça, dessa abundante graça. Vocês começam a compreender então como é grande o amor de Deus, como é grande a graça de Deus que opera em nossas vidas. Como nós podemos negligenciar essa graça, queridos? Não podemos. Não podemos. Então eu queria que você fechasse seus olhos e agradecesse ao Senhor por essa graça. Fosse grato ao Senhor por essa graça. Eu queria que você fechasse seus olhos e olhasse para dentro de você e percebesse se você tem negligenciado essa graça, não falado com o Espírito Santo, não se movido pelo Espírito Santo, não andado com o Espírito Santo. Tudo isso faz parte de uma negligência com o Espírito Santo. E o Espírito Santo deseja nessa noite fazer com que a graça de Deus superabunde sobre a sua vida, de tal maneira que aonde você vá, você libere graça sobre a vida das pessoas. Você libere graça, 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 ousadia, poder de Deus. Porque se a graça é o poder de Deus que opera em você, então esse poder precisa ser liberado por onde você anda. Esse poder precisa ser liberado para outras pessoas, por onde você vai, aonde você toca a planta do seu pé. Precisamos, amados, voltar os nossos olhos para Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos e começasse a olhar para dentro de você e a perceber se você tem negligenciado essa graça, se você tem pessoas a qual você não perdoou ainda, e você se encontra preso a pessoas por causa dessa falta de perdão. E você se encontra hoje, talvez, em pecado, porque você ainda não entendeu que é Ele que te santifica, e você precisa ir até Ele todos os dias para se manter em santidade. Eu queria que você fechasse seus olhos e mergulhasse nesses rios. Não espere que eu fale para você fazer algo, não. Faça aquilo que o Espírito Santo está tocando no seu coração. Nós estamos debaixo de graça. Estamos debaixo da graça, do poder de Deus manifesto sobre esse ambiente, sobre esse lugar, livre sobre esse lugar, sobre aqueles que têm sede, sobre aqueles que têm fome, sobre aqueles que buscam, sobre aqueles que desejam. E aqueles que desejam o encontrarão, aqueles que anseiam receberão, aqueles que têm fome se saciarão, aqueles que têm sede beberão.